Graça e paz, queridos irmãos, queridos e queridas irmãs, queridos pastores, líderes, ministros de louvor. É uma alegria poder estar aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos a esse encontro, o primeiro encontro regional de música e artes online, não é verdade? Acho que todos me conhecem, mas eu quero me apresentar. Eu sou Ilza Carvalho Pugliese, eu sou a coordenadora regional do Ministério de Música e Artes da 6ª Região. E eu quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande estarmos reunidos aqui nesta noite, com o propósito de buscar mais a Deus, de crescer mais em Deus, e crescer também no nosso chamado. Hoje nós teremos um tempo precioso, com o bispo da 6ª Região, nosso amado bispo Fernando César Monteiro, a sua esposa, a Céia Monteiro, estará conosco. Eles compartilharão sobre 2 temas essenciais, sobre santidade e discipulado. Teremos também 2 testemunhos de irmãos que tiveram as suas vidas impactadas após passarem pelo discipulado. E eu quero então que você prepare o seu coração, que você prepare o seu coração, as suas emoções, porque certamente Deus fará algo especial nesta noite sobre nós. Amém? Vamos ter um momento de oração. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus, obrigada por esse momento, Pai, esse momento tão especial. Nos rendemos diante de Ti com gratidão e com expectativa, Papai. Que tudo o que acontecer aqui, Pai, nesta noite, esteja debaixo da sua direção. Que cada palavra, que cada canção, cada expressão seja para a Tua glória, para o louvor da Tua glória. Fala, Senhor, conosco, transforma os nossos corações e alinha o nosso ministério, Pai, com o Teu coração. Nós consagramos esse encontro a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu gostaria de chamar a Sheila para vir a estar aqui comigo. Nós vamos fazer uma dinâmica de integração. Nós estamos aqui com o pastor, com a Sheila, com a família deles, e assim, é um motivo de alegria poder estar aqui junto com eles. Então, antes de nós seguirmos aqui com a nossa programação, nós vamos nos conectar um pouquinho com uma breve dinâmica, tá? Você vai escrever aí no chat, em uma palavra apenas, tá? O que o Ministério de Música e Arte representa para você na sua caminhada com Deus, tá? Pode ser algo assim, cura, Pode ser adoração. Então, coloque aí, vai colocando aí, Vai compartilhando com a gente, e aí a Sheila vai lendo aqui para nós. Graças a Deus, irmãos e irmãs, alegria em recebê-los aqui em Balneário Camboriú, juntamente com o pastor Lucas e toda a equipe de comunicação. E nós queremos aqui interagir, porque o pastor Enéas está dizendo lá de Mafra que todo o Ministério de Louvor está acompanhando lá na igreja. Nossa! Que coisa linda! Que ótimo! Que bênção! O pastor Nelson Juncker também está aqui conosco, dando um graça e paz. Coordenador nacional, Igreja de Itapema, presente, glória a Deus. E o pessoal já começou a escrever aqui, então, as palavras que você pediu, Ilza. Olha lá. Vamos lá. Adriana, adoração. O Mateus Prestes dizendo contemplação. A Neide, comunhão. O Darcy dizendo que é a presença de Deus. A Andréia Camargo, adoração. A Regina Olegário, obediência. Glória a Deus. E o pastor Dom, lá de Curitiba? Preparação. A Valquíria, adorar em amor. A Márcia, intimidade. Viviane, olha só, paz, de fato paz. A gente sente muita paz, Viviane. Glória a Deus. O Marcelo diz adoração e cura. Vanderlei, adoração. O Reinaldo, intimidade. A Tatiane, intimidade também. Glória a Deus. Amém. Estar mais perto de Deus, Fabiano Maia. Karine Fernanda, intimidade e restauração. Glória a Deus. É isso mesmo. É isso que Deus faz no nosso coração, quando nós o adoramos, quando nós servimos a Ele com sinceridade, com gratidão.
Né? Ilza, deixa eu dar um recado. Pode dar. Graças a Deus, né? Superou as expectativas e nós já batemos o recorde, que são 100 pessoas conosco aqui pelo Zoom. Então, já está aí, a comunicação vai colocar novamente para você o link, para você disparar para os demais irmãos da sua igreja, que gostariam de entrar e assistir conosco, já está transmitindo pelo YouTube, tá bom? Mas você que está aqui, fica ligadinho conosco, que nós queremos ter a presença de vocês aqui, como o pessoal de Guarapuava já disse que está presente. Vai escrevendo aí também de onde você está conosco. Qual cidade do Paraná, Santa Catarina, Acre, Brasil ou mundo? Que bênção, que ótimo poder estar. Obrigada, viu, Sheila? Obrigada, querida. Bom, vamos lá, queridos. Nós temos agora, antes de nós passarmos para o momento de louvor, nós teremos a honra de receber aqui conosco o nosso querido coordenador nacional do Ministério de Música e Artes, né, o Nelson Juncker. Ele vai dar uma saudação aí especial para nós, então vamos recebê-lo com muito carinho, né? É uma alegria poder receber o nosso coordenador nacional do Ministério de Música e Artes, Nelson Juncker. Seja bem-vindo, Nelson. Olá, queridos, boa noite, paz do Senhor. Que privilégio estarmos aqui juntos, para mim uma honra. Conheço algumas carinhas por aí que já fizeram um curso comigo, Bispo Fernando, privilégio estar aqui também. Ilza, obrigado por tudo, obrigado por esse tempo. E queridos, eu queria fazer uma breve palavra, rapidíssima com vocês. Né? Ela comentou comigo, eu estava numa viagem, falei, não, eu quero estar junto com vocês, passou o link e eu estou aqui. Bom, texto de João, capítulo 15, nós vemos aqui alguns versículos bastante interessantes, mas antes de eu entrar nesse texto, eu queria ler uma frase para você, dentro desse tema, né, de adoração e santidade, de discipulado e santidade, que diz o seguinte: o discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para ensinar em outros. Então, quando a gente trabalha a questão de ministério de louvor, ministério de artes dentro da igreja, nós precisamos entender que um dia nós não estaremos mais no ministério. Um dia nós passaremos este tempo ou esse momento para outras pessoas. Então, eu tenho, dessas ministrações que eu tenho dado pelo Brasil afora, um dos pontos que eu tenho colocado é: qual legado você tem deixado? Porque como verdadeiro discípulo do Senhor, a gente precisa deixar um legado. Haja visto que ele deixou uma marca em 11 pessoas, em 12 pessoas, um deles se foi, né, Judas, mas esses 11, depois 12 com Paulo e aí um tanto de outras pessoas, trouxeram isso até nós. Então perceba a importância que tem um discipulado, principalmente dentro do que é ministério de louvor, né? Não há como a gente separar esse discipulado verdadeiro de um verdadeiro modelo de Cristo. E aí entra-se no texto de João capítulo 15, rapidamente eu queria ler com vocês, versículo 4 diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. E a permanência em Cristo na nossa vida, produz frutos para a eternidade. A percepção de que sem Cristo não há como ter frutos, tem que ser algo natural em nós. A gente precisa entender. Parece que é óbvio isso daí, mas a tendência hoje em dia é que muitos de nós nos acostumemos a algo ritual na questão da ministração, seja através de música, seja através de dança, de pintura, de qualquer tipo de arte. A gente se acostuma com algo, mas vem Deus e nos fala essa questão. Eu preciso entender que sem Cristo eu não posso, eu não consigo. Por quê? Quando eu estou em Cristo, os ministérios, aquilo que a gente faz, é frutífero. É frutífero. Por quê? A diferença dos frutos daquele que está em Cristo
é que recebe um DNA reprodutivo. Você precisa se reproduzir. Você precisa se reproduzir. Apareceu um quadro branco aí, acho que isso é, beleza. Você precisa se reproduzir. Agora, aqueles que não têm esse aspecto dessa reprodução, porque não estão ligados na árvore em Cristo. Eu posso muito bem fazer um ministério, estar ministrando na igreja, posso tocar, posso pintar, posso tirar foto, posso o que for, porém sem frutos. Os frutos sem Cristo são cheios do que somos, de falhas, de egoísmos e não do que Cristo é. Eu preciso frutificar aquilo que Ele marcou em mim, produzindo frutos para a eternidade. Eu gosto de pensar o seguinte: se daqui a 100 anos Jesus não voltar, qual a marca que eu deixei na igreja onde eu congrego e onde eu estou? Eu preciso deixar uma marca, né? Então a vida em santidade passa por isso, o discipulado em santidade passa por isso. Então eu queria deixar como área nacional esse pensamento para você. O fruto que você dá hoje deve reproduzir daqui lá para frente, até quando Jesus voltar. E eu quero encerrar dizendo algo muito importante para vocês. Nós estamos tendo uma oportunidade muito linda esse ano dentro do departamento. Agora, no mês de agosto, haverá a gravação do Metodista Music. Não sei se vocês já ouviram falar desse projeto que o departamento está criando. Nós vamos trabalhar, nós vamos fazer uma live session de alguns cânticos que serão gravados. E aí, no dia 20 de setembro, quero que você marque essa data aí, dia 20 de setembro, nós vamos ter o nosso terceiro encontro nacional do Departamento de Musicais. Então, aqui nós estamos no encontro regional. Então, no dia 20 de setembro, teremos nosso encontro nacional do Departamento de Musicais. Vai acontecer lá na Catedral Metodista em São Paulo. Então, separe essa data, guarde essa data, porque lá nós vamos fazer algo muito especial na gravação de um clipe. Estou vendo aqui o bispo João Carlos, privilégio de vê-lo aqui também, bispo, um grande abraço aí. Queridos, Deus abençoe, que seja um tempo muito especial para vocês nesse congresso agora, nesse encontro regional, que haja vida de Deus em todos aqueles que estão aqui presentes. Muito obrigado, Ilza, bispo Fernando, bispo João Carlos, obrigado pela presença aí. Deus abençoe. Obrigada, Nelsinho. Deus abençoe sua vida, viu? Bem, privilégio. Nós vamos ter agora, queridos, um momento de louvor, e eu gostaria de chamar aqui a Ana Sofia. A Ana Sofia vai estar cantando comigo hoje. Nós vamos ministrar 2 canções. Vamos declarar que o Senhor é grande. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer.
cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Oh, aleluia, Senhor, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nós prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos declarar mais uma vez, queridos, queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem não conhece a Ana Sofia, ela é filha do pastor Lucas com a Sheila, né? Que bênção. Podemos cantar juntas, né? Uma alegria. Nós agora vamos cantar uma canção. Qual que é o nome dessa canção, Ana? Clamo Jesus, tá? Então essa canção, ela é uma canção que tem uma letra muito forte, né? Quando nós colocamos ali, pedimos para vocês colocarem ali no chat o que o Ministério de Música, né, e Arte representa para você em uma palavra. Muitos colocaram ali intimidade, muitos colocaram cura e outras coisas mais, né? Bem significativas. E enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que ela seja profética na sua vida, na vida da sua família. Nós vamos declarar o nome de Jesus aqui. Amém, queridos? E que você cante aí comigo, aí onde você está, declarando essa verdade na sua vida, na vida da sua família, na vida de quem você tem intercedido por anos, por muito tempo. Eu sei que Deus ouve as nossas orações, Deus está ouvindo as suas também. Amém? Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença.
seu coração nesta hora, né? Somos povo do coração aquecido. E que essa presença poderosa do Senhor venha inundar cada coração aqui. Amém, queridos? Obrigada, querida. Obrigada. Vamos dar sequência, então. Eu estou aquecida aqui pela presença do Senhor no meu coração. Agora, é com muita alegria que nós recebemos conosco o Bispo Fernando, né, que vai estar ministrando sobre santidade. E logo em seguida, a sua esposa Céia Monteiro, ela também ministrará sobre o tema discipulado. Teremos também, né, dois testemunhos do irmão Adriano, que ele é líder do Ministério de Louvor da Igreja Central de Londrina, e também o irmão Márcio, né, da mesma igreja. Eles também estarão compartilhando conosco, né, aquilo que Deus tem feito na vida deles, através do discipulado, né? E é com muita alegria, então, que nós recebemos Bispo Fernando. Seja bem-vindo, queremos ser ministrados pela palavra do Senhor. Amém? Amém, amém. Graça e paz, Dora Ilza, cada irmão, cada irmã que está nos acompanhando nesse momento. Uma alegria poder participar aqui com vocês. Já vi aqui também o Bispo João Carlos, o senhor Juncker, que já trouxe para nós aqui uma palavra. Que coisa boa mesmo, né? A primeira vez aí, né, Ilza, a gente está aprendendo também aqui a trabalhar com essa ferramenta. Mas a gente já percebe que é uma ferramenta que Deus vai usar muito, né? Deus tem abençoado e vai continuar nos abençoando muito usando essa ferramenta aqui. E, em especial, aqui esse desafio, né, do Ministério de Música e Artes, trabalhando aqui sobre esse tema, a questão da santidade e do discipulado. Eu vou comentar um pouco sobre a questão da santidade, depois a Céia vai trabalhar mais sobre a questão do discipulado, que é algo que é o estilo de vida que nós precisamos ter. E vários grupos de louvor estão participando aqui conosco, e é uma alegria a gente poder ter esse tempo aqui, né? Santidade, que é fruto de um coração regenerado, que ama a Jesus, que quer mais e mais da presença do Senhor. É interessante, meu querido, minha querida, que na caminhada da fé nós usamos algumas palavras que elas são parecidas, né? E às vezes o sentido não é tão parecido, não é tão igual assim. Por exemplo, nós usamos a expressão a graça, né? Favor imerecido. Usamos a expressão misericórdia. E a melhor tradução que eu vi para misericórdia é Deus não dá o que eu merecia. Ou seja, nós não merecíamos o que o Senhor nos dá. Nós não merecíamos Jesus, mas Deus enviou Jesus, né, para nos alcançar, e isso é um ato de misericórdia. E o Wesley trabalha alguns pontos que nos ajudam também na nossa caminhada de fé, né? Quando, por exemplo, ele, explicando sobre o novo nascimento, ele vai dizer que no novo nascimento é Deus me tirando do Egito. Quando eu nasço de novo, Deus está me tirando do Egito. E a santificação, o processo de santidade, é Deus tirando o Egito de dentro de mim, né? Então, nesse processo de santificação, é Deus tirando de nós o Egito, tirando de nós aquilo que não é da vontade dele e deixando aquilo que é da vontade dele para nós. A palavra Wesley também trabalha conosco com relação à questão da justificação, né? É aquilo que Deus faz por nós, justificação pela fé. E a santificação é aquilo que Deus faz em nós, né? Então, o processo de santidade, de santificação, é Deus nos deixando semelhantes a Jesus. Talvez essa seja uma das definições que eu mais gosto. É o processo de Deus nos tornar semelhantes a Jesus. A palavra vai falar para nós em Hebreus 12:14, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 3, vai dizer também, pois a vontade de Deus é a nossa santificação.
santidade. Levarmos uma vida conforme a vontade do Senhor, conforme a vontade de Deus. Quando eu penso em Deus nos tornando semelhantes a Jesus, eu fico imaginando uma ilustração que às vezes vem na minha mente, né? Imagina-se um quadro que um pintor famoso fez, quadro muito bonito, perfeito, valioso. Aí vem alguém e joga tinta em cima daquele quadro, bastante tinta e rasura, e deixa aquele quadro ali irreconhecível, né? Aí esse quadro, que era um quadro perfeito, que foi manchado, marcado e danificado, aí de repente chega alguém que vai ser um restaurador, e aquele restaurador vai tirar tudo aquilo que danificou o quadro e vai trazer de volta aquele primeiro desenho, aquela primeira imagem, aquela primeira obra. É assim que o Espírito Santo ele faz na nossa vida, ele faz na vida do ser humano, né? Nos colocando novamente em nós a imagem e semelhança de Deus, que foi danificada pelo pecado. E recentemente eu estava lendo um texto que fala sobre a questão de santidade, e como eu disse que daqui a pouco a Céia vai trabalhar um pouco mais sobre a questão do discipulado, mas um texto de Wesley, que Wesley trabalha sobre a questão do caminho da santidade, e tem muito a ver com a questão do louvor, tem muito a ver com a questão da adoração, né? Tem muito a ver com a questão do discipulado. E eu separei uma parte desse texto que ele escreve para poder trazer, para que a gente pudesse estar meditando rapidamente nesse primeiro momento aqui sobre a questão do caminho da santidade. E a referência que ele utiliza é Filipenses 3:3, que diz assim: porque nós que somos da circuncisão, porque nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. É a circuncisão do coração que dá o louvor a Deus. É aquela disposição da alma que nos escritos sagrados encontramos a palavra santidade, que implica em ser purificado do pecado, da imundície, de toda a carne. Por consequência, a santidade vem daquela nossa caminhada com o Senhor Jesus. Sermos renovados à imagem de Cristo, a ponto de ser perfeito, como o nosso Pai que está no céu é perfeito. A santidade implica em humildade, em amor. E a humildade é um julgamento correto de nós mesmos. A humildade limpa a nossa mente de pensamentos elevados, de falsa perfeição, de opinião indevida das nossas próprias habilidades e realizações, pois são o fruto genuíno da natureza corrompida. Apaga aquele pensamento que diz: sou rico, sábio e não tenho necessidade de nada, nos convencendo de que por natureza somos miseráveis, pobres, cegos e nu, e que em nosso melhor estado estamos cobertos de pecado e vaidade. Não há nenhuma parte na nossa alma que seja íntegra. Da nossa natureza estão todas fora de rumo. Ao mesmo tempo, estamos convencidos de que não somos autossuficientes, e sem o Espírito Santo de Deus em nós não podemos fazer nada a não ser aumentar o pecado sobre pecado. Necessitamos da ajuda sobrenatural do Espírito Santo para que nós possamos viver uma vida que agrade ao coração de Deus. Uma vida santa, uma vida em santidade, que é o desejo do coração de Deus para as nossas vidas. E na busca, querida, de ter uma vida em santidade, é que vai nascer o discipulado. O discipulado, ele nasce do desejo de eu querer ter uma vida em santidade com o Senhor. O discipulado, ele nasce do desejo de eu querer andar mais com o Senhor Jesus. Não é o medo de eu ir para o inferno, mas o discipulado, ele vai nascendo do desejo meu de eu não querer me distanciar do meu Senhor em momento algum.
Por isso que a gente vai ser ministrado nesse momento sobre a questão da gente caminhar em discipulado. Porque é justamente no discipulado que nós vamos manter uma vida santa diante de Deus. É no discipulado que nós vamos aprender a ter essa maturidade que a palavra do Senhor nos apresenta, nos coloca, que é essa santidade que vem agradar o coração do Senhor. Né? No Antigo Testamento, o lema do tabernáculo era o quê? Santo, santo, santo. Né? O nosso Deus é santo. E nós chegamos a Ele através do seu Espírito Santo de Deus, que Ele age em nós, Ele vai nos tratando, vai nos trabalhando, e nesse processo, o desejo do Senhor é nos deixar semelhantes a Jesus. Se for para resumir, né, discipulado é um processo onde Deus vai nos deixar semelhantes a Jesus. E, José, eu queria estar passando para você aqui a palavra, né, deixando esse primeiro pensamento aqui, para que você possa estar comentando, e a Céia depois vai estar dando sequência aqui sobre a questão do discipulado. Obrigada, Bispo Fernando. Muito obrigada por compartilhar dessa palavra. De fato, nós precisamos ser humildes, buscar a santidade do Senhor no nosso coração, né? E tudo isso vai fazer muito sentido, né? Vai fazer-nos parecidos muito mais com o Senhor. Obrigada por compartilhar, viu? Uma palavra muito abençoadora. Eu quero então passar para a Céia. Você está aí, Céia? A palavra está com você. Bem, boa noite, graça e paz. Eu vou seguindo aqui o PowerPoint, mas a gente vai fazer de uma forma bem tranquila, né? Não muito engessada, mas eu gostaria que vocês fossem comentando enquanto a gente estiver falando sobre discipulado, escrevendo perguntas, né? Podem perguntar o que quiser, que tem 2 bispos aqui, tem a pastora Ilza, tem um coordenador geral, então vocês podem perguntar tudo. Bom, nós vamos iniciar, é uma alegria estar aqui, compartilhando sobre algo que sempre teve no meu coração, que é a prática do discipulado, né? Vou iniciar aqui. Bom, então, a gente vai ver alguns conceitos, só para a gente situar, né? O que são conceitos? É o básico mesmo, né? Porque às vezes a gente não conhece aquilo que é o básico, a gente fica meio perdido. Então, nós vamos começar bem do básico mesmo, para a gente ter uma compreensão. Então, o que é um discípulo? Né? Do grego, discípulo é matetes. E quando, no contexto do Novo Testamento, quando era usada essa palavra, se referia aos discípulos. Então, quando você fala a palavra discípulo, você está dizendo, aquele é um seguidor de Jesus. E também o discípulo é aquele que ele é cuidado por alguém. Então, o discípulo ele é ensinado por alguém para que ele alcance crescimento, maturidade, para que os dons se desenvolvam. Como que a gente sabe, né, que o discípulo está crescendo? Não sei quantos aqui que trabalham com grupo. Então, como que você percebe que os discípulos que estão caminhando com você estão crescendo ou não? Então, a resposta é a seguinte: você sabe de acordo com Mateus 7,20. Então, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Vocês vão dizer, esse discípulo está crescendo, por quê? Porque ele está gerando frutos. Então, ele precisa gerar outros discípulos de Jesus e capacitando esses discípulos que ele gerou para que eles gerem mais discípulos. Então, as referências estão ali. Outros frutos que mostram que o discípulo ele está em crescimento é que ele vai manifestar frutos de arrependimento, que entra caráter transformado, busca por santificação, mudança de valores, mudança de estilo de vida e atitudes e prática de amor ao próximo. Então, esses são sinais de que os discípulos estão crescendo. E agora, quem que é o nessa história toda, né? Então, ele é um facilitador, é quem vai estar ali tanto para um grupo quanto com uma pessoa, que a gente pode discipular um grupo e podemos discipular uma pessoa somente. Então, o discipulador, ele é esse facilitador, ele vai ser um guia para o discípulo, e ele vai servir, olha só, de modelo e apoio para levar o discípulo mais perto de Jesus.
Então, percebam que é uma responsabilidade muito grande ser discipulador, porque além dele orientar, cuidar, ele vai precisar ser esse modelo, né? Um exemplo para que essa pessoa se chegue mais perto de Jesus. E quem trabalha com um discipulado vai perceber o seguinte, que conforme você vai discipulando, vai ensinando, vai caminhando, você também vai crescendo, né? Se alguém quiser comentar aí se percebeu isso na tua vida, que você também foi crescendo e aprendendo, né, no decorrer do discipulado. Algo que eu queria comentar aqui, não sei se vocês costumam falar, meu discípulo, minha discípula, ou vocês já ouviram falar alguma vez? Estou com o chat desligado aqui. Mas acho que é interessante comentar assim que o discípulo é discípulo de Jesus, né? Ele não é nosso discípulo. Minha discípula. Expressão, quando alguém comenta, seria como dizer assim, ó, eu estou acompanhando essa pessoa, eu estou cuidando dela, né? Mas a gente não pode esquecer de que o discípulo, ele é sempre de Jesus, primeiramente, né? E falando de Jesus e de discipulador, eu quero comentar aqui sobre Jesus como o maior discipulador, que nos ensina como ser um discipulador. Primeira coisa é que quando a gente vai ver a história de Jesus, a gente vê que o que importava para Jesus não eram os métodos, né? Eram as pessoas. E não que os métodos não sejam importantes, eles são, tanto é que a gente está aqui e nós vamos falar um pouquinho também de prática do discipulado, como ir para a prática. Mas Jesus ele se concentrava em pessoas. Então, quando a gente discipula, nós precisamos entender que nós vamos usar estratégias, métodos, mas nós precisamos estar focado quem que é aquela pessoa. Aquela pessoa é um humano, aquela pessoa ela erra, ela tem problemas, tem dificuldade, né? Então, nós vamos ficar muito focados na pessoa, porque pessoas são mais importantes do que coisas. Então, a gente precisa ter isso muito claro, né? Em Marcos 3,16, opa, tá aqui. Epa, pera lá. Eu fui lá para o final, gente, espera aí. Vou voltar aqui. Aqui. Muito importante, né? Os discípulos de Jesus, eles tinham em torno, né, de 19 e 25 anos, e eles eram muito simples, eram pessoas iletradas, sem estudo, pescadores. E quando eles estão caminhando com Jesus, né? E quando a gente vê ali em Atos 4:13, depois vocês podem ler esse capítulo, ele vai mostrar que Pedro e João, eles estão perante o sinédrio, quer dizer, perante autoridades, perante anciãos. E Atos 4:13 diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, aqui a gente percebe o quê? Crescimento, né? Esses homens tão simples, pescadores, de repente eles estão falando com autoridade, com coragem, com ousadia, tanto é que que as autoridades, gente, mas como assim? Esses homens incultos estão falando dessa forma. Aí o versículo aqui diz que eles reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então a gente percebe aqui mais uma vez que o discípulo, quando ele anda com Jesus, ele começa a apresentar crescimento, né? Eu acho que eu estou correndo muito, né? Tá dando para entender? Tá ficando claro? Eu quero citar aqui também John Wesley. John Wesley ele via a necessidade de discípulos em vez de convertidos, porque o discipulado evitava que pessoas ficassem meio acordadas ou caíssem em sono profundo. Então, Wesley dizia assim: a pessoa se converte, mas não basta ficar por aí, ela precisa ser um discípulo.
Quer dizer, ela precisa caminhar com Jesus, ser ensinada, ele precisa de crescimento, né? E ele falava também de necessidade de grupos pequenos. O Wesley, ele escolhia pessoas comuns, ele escolhia barbeiros, padeiros, e ele colocava essas pessoas para visitarem, para fazerem visitas. E eles aconselhavam, orientavam as pessoas. E depois que eles acompanhavam essas pessoas, eles iam até os pastores e falavam assim: olha, essa pessoa está assim, essa pessoa está assim. Eles informavam. Então, Wesley, ele escolhia essas pessoas para serem discipuladores. E Wesley dizia também que o alvo do discipulado, ele deve ser santidade e serviço. Então, serve um discipulado, além do que a gente falou até agora e vamos falar. Ele serve para santidade e serviço, para ensinar isso para os discípulos. Então, quem é discipulador precisa entender, né, que o discípulo ele precisa estar aprendendo tudo isso, né, precisa ser ensinado. E para isso a gente precisa saber e viver também, né, tudo isso. John Wesley, ele estava convencido de que a pessoa não se converte da noite para o dia, mas necessitava passar por fases na vida espiritual. Então, se uma pessoa se converte na tua igreja, na nossa igreja, ela não pode ficar solta, né? Por quê? Porque ela precisa passar por alguns processos, ela precisa de acompanhamento e de cuidado. E ela precisa de passar por algum. Então, por isso que é a importância do discipulado, né? De estar em discipulado. E por isso que Wesley, entendendo isso, ele criou o grupo de discipulado, classes ou sociedades, né? Isso foi a marca do avivamento liderado por John Wesley. Bom, até aqui a gente viu, então, o que é o discípulo, o discipulado. Vamos falar mais um pouquinho. Só estou falando esses tópicos aqui para a gente ficar mais definido, né? Sim, alguns conceitos. Então, o que é a palavra discipulado? Quer dizer seguir a Jesus. Discipulado quer dizer amar a Jesus, quer dizer servir a Jesus. E discipulado foi uma estratégia deixada por Jesus para o desenvolvimento de líderes. Então, a gente seguindo o exemplo de Jesus, né? Jesus, ele acolhia as pessoas, ele preparava as pessoas e enviava os seus discípulos para que eles fizessem mais discípulos ainda. Gostaria de falar um pouquinho agora da prática, funciona discipulado agora de forma prática, falando de estratégias. Não sei quantos aqui já são discipuladores, que tem grupo de discipulados ou não, então provavelmente já seguem, né, algumas coisas aqui, mas eu vou citar, porque às vezes alguém quer iniciar, né, quer iniciar um grupo de discipulado, quer se tornar um discipulado. Então, você pode fazer encontros em grupo ou individual. Então, você combina com o grupo, combina com as pessoas, né? Qual dia é melhor para você fazer o discipulado? Qual a hora? Qual o tempo de duração? E o material que você vai utilizar para o discipulado. Então, isso você pode conversar com o grupo ou com a pessoa. Você pode também levar o discípulo para atividades, né, como parte de aprendizado e crescimento. Você pode convidá-lo para um almoço, para uma viagem, para esportes. Eu já levei várias, né, mulheres e moças assim individualmente para fazer caminhada, né, no Lago Igapó, fazia muita caminhada. Enquanto isso a gente ia conversando, né? Então essa também é uma forma de discipular. Só que algumas falavam assim: "Ah, eu não gosto de caminhar". Falava só: "Vamos comer um bolo na padaria". Eu falei: "Então tá, vamos comer um bolo". Enquanto a gente comia um bolo, um doce, a gente ia conversando e praticando o discipulado. E também a necessidade de envolver esse discípulo na vivência da igreja local. Então, você está discipulando alguém, você traga esse discípulo para a igreja, para as atividades da igreja, e você também esteja ali, porque imagina um discipulador que não vai no culto, imagina um discipulador que não vai na escola dominical.
Então, o discipulador precisa estar, né, participando na vida da igreja, precisa estar ativo e leva o discípulo junto para que ele possa estar observando você, você como exemplo, e você também está observando o discípulo e cuidando dele, né? Coloquei alguns textos aqui, tem as referências, que fala assim que o que que acontece na prática do discipulado, o que que deveria acontecer. Então, as pessoas que estão no discipulado, elas vão levar os fardos uns dos outros, vão carregar os fardos. Elas vão se acolher mutuamente, elas vão se apoiar e dar suporte uns aos outros. Elas vão se perdoar mutuamente, né? Como assim vão se perdoar? Porque sim, estão em discipulado, elas podem ter algumas desavenças, né? Não sei quem que trabalha com um grupo de discipulado aqui, se você já teve que alguma vez ir lá, né, falar, irmãs, né, vamos conversar, né, vamos entrar num acordo. Então, quando tem pessoas envolvidas, provavelmente pode ter alguma, né, alguma discórdia. Então, assim, então vai necessitar desse perdão mútuo, né, do discipulador ir lá conversar, aconselhar, estar próximo dessas pessoas. E algo também que acontece no discipulado é que as pessoas elas vão expressar o amor umas pelas outras. Então, no discipulado, o amor ele é fundamental, né, essencial. Agora, eu coloquei aqui dificuldades para realizar discipulado. Por que que muitas pessoas, elas falam assim, eu não vou abrir grupo, eu não quero acompanhar ninguém. Por quê? Porque ela pode dizer assim, olha, eu não tenho tempo. Ou senão, isso não é atrativo para mim, não é interessante. Isso exige demais de mim. Ou senão, eu não sei como discipular, né? Não sei que material que eu vou usar, eu não tenho conhecimento suficiente para isso, eu não tenho vontade de fazer isso. Ou senão, essa pessoa ela não tem modelos inspiradores, ela não conhece nenhum discipulador que possa servir de modelo para ela saber como que ela pode ser uma discipuladora, um discipulador. Outra questão também é a falta de paciência, porque muitas pessoas querem resultados imediatos. Grupo, ou acompanhar uma pessoa, e ela fala, essa pessoa está demorando muito para crescer, essa pessoa continua do mesmo jeito. Então, ela acaba desistindo de discipular por falta de paciência, de esperar, né? Ou senão, ela pode dizer assim, é muito difícil, eu não quero mais. Então, ela desiste. Então, esses são empecilhos que, infelizmente, né, eles prejudicam com que muitas pessoas não queiram ser discipuladores. Eu trouxe algumas fotos aqui, queridos, assim, usando como exemplo, né, de discipulado. Aqui em Santo Antônio da Platina, quem conhece lá, tem muitas áreas rurais, muitas fazendas, muitos sítios. Então, a gente criou um grupo chamado Louvor Missionário, onde a gente ensinava pessoas a tocar violão para irmos tocar nas fazendas, nos hospitais, fazer missão. Então, esse grupo aqui é um grupo de discipulado. Olha só que interessante que a gente não precisa ficar fechado dentro de uma, por exemplo, somente numa sala. Então, o discipulado ele pode funcionar de várias formas, né? Nesse caso, a gente ia fazer missão juntos, então era uma forma de caminhar com essas pessoas. Então, a gente vai vendo que não é algo muito engessado o discipulado. Você pode discipular de formas com que você tem na mão, né, de acordo com a tua realidade, com a tua cidade, onde você mora. Aqui são os grupos de Londrina, da Central de Londrina, que quando eu estive lá, eu trabalhei com discipulado com o Ministério de Louvor. Então, aqui é o grupo do Adriano, daqui a pouco o Adriano vai falar. Aí tem aqui o grupo mais um grupo aqui. São alguns grupos que a gente trabalhou lá em Londrina. Então, nesse caso, era na escola dominical, que a gente se reunia, fazia os discipulados e depois a gente ia para os cultos. Eu convidei para estar aqui com a gente, para testemunhar, dois irmãos lá da Central de Londrina. Eu quero chamar primeiro o Adriano.
Para liberar o microfone. O Adriano, ele é o líder geral do Ministério de Música, lá da Central de Londrina. E a gente esteve caminhando juntos lá, né, durante alguns anos. Então, o Adriano vai trazer um testemunho para a gente. Para mim é motivo de alegria, né, quando a CEA chamou para a gente estar testemunhando, né, o que Deus fez na nossa vida no discipulado. E para mim, eu confesso que eu também não tinha visto a questão do que eu estava escrito santidade, né? A palavra que veio na minha mente é aquela palavra lá de João 17, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E quando eu lembro o discipulado que a gente fez com a CEA, né? A palavra que vem no meu coração é confronto. Eu fui muito confrontado, bastante assim. E trazendo assim para o contexto assim para no questão do ministério de louvor, a questão do serviço e a questão do orgulho nosso, né, meu? Porque a gente, como a gente está na frente, está sempre exposto, né? A gente tem que trabalhar isso muito no nosso coração. E foi algo assim que tocou muito nas ministrações na minha vida no discipulado. E também o que também para mim marcou era compartilhar de experiências, né? Havia muito, cada um tinha a sua experiência e isso ajuda a gente a crescer, né? Foi falado de crescimento também, de transformação. E também, né, a questão também do eu e a minha família, né? Tem minha esposa, né, que é a Daniele, meus filhos, o Daniel e Elias. Para quem me conhece, né, eu tô no Ministério de Louvor da Central e de Londrina desde 2009, né? E o meu filho, o Daniel, ele nasceu em 2010 e a gente não tinha com quem deixar. Então a gente levava ele nos ensaios e deixava ele tocando no culto, lá em cima do carrinho mesmo, né? E eu creio que acabar que isso daí foi uma forma também de discipulado, né, para a vida dele, meu e da minha esposa, né? E hoje, para a glória e honra do Senhor, ele toca muito bem, sim, para a glória e honra do Senhor, né? Bem melhor que eu, toca mais instrumentos, né? E eu creio que isso também entra na questão do discipulado. A gente está procurando, né, de alguma forma, né? Claro que é com a ajuda de Deus, dando exemplo, né, para as pessoas que estão à nossa volta, né? No meu caso, foi com relação aos meus filhos. Mas para mim, assim, é algo assim muito edificante, né, que a gente tem que realmente procurar ser discipulado e procurar discipular as pessoas, né? Isso é algo que faz a gente crescer e confronta bastante a gente. E quando a gente é confrontado por Deus, é sinal, né, do amor de Deus para a nossa vida. Amém? É isso que eu queria falar e eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos. Que bênção. O Adriano, eu conheço, né, desde que os menininhos pequenininhos na barriga da mãe e sempre juntos ali no discipulado, né, Adriano? Nos domingos, eles firmes e fortes ali. Glória a Deus pela tua vida, viu, Adriano? Amém. Eu quero convidar também o Márcio. O Márcio é líder de um dos grupos, né, dos subgrupos do louvor. Boa noite, irmãos. Boa noite, bispos. Prazer ver o bispo João Carlos aqui também. Eu falei com o Fernando. Muita alegria. Vários irmãos também. Eu quero iniciar meu testemunho com 30 segundos cantando um resultado de todo esse ministério que nós temos aqui. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
Irmãos, é uma bênção o discipulado, porque essa canção, ela expressa, acho que toda a chama de um adorador e do ministro de louvor que estamos aqui essa noite. Quando você tem contato, a gente que é da música, a gente que é do louvor, a gente sabe que o nosso papel ali é ser instrumentos na mão de Deus para fazer com que a igreja adore, santifique o Senhor através das músicas, através dos cânticos. E eu quero usar aqui uma palavra até do João, do bispo, do nosso, na verdade, nosso fundador, John Wesley. A Bíblia não é um número, um mero instrumento, né, de leitura, né? Ele fala que é uma forma de levar homens e mulheres a um encontro com Deus. Então, quando você tem a palavra de Deus levada no altar, onde ali é um lugar santo, é um lugar de que você tem que estar santificado para que o Senhor te use, e muitas vezes nós como músicos e ministros, ele trabalha na nossa vida primeiro, nós somos quebrantados primeiro. Então a responsabilidade é muito grande, porque nós vemos manifestações de curas, de libertação e uma preparação para a palavra do Senhor. Então, o discipulado, quando a gente teve essa experiência, ele foi muito desafiador, porque nós recebíamos um material onde tinha um direcionamento muito bem definido para bases bíblicas relacionadas ao louvor, adoração e a todas essas questões da nossa base cristã, e também formávamos líderes, porque os líderes eram responsáveis em ali também estar junto com a CEA, a disseminar esse momento de comunhão. Então, era um pré-aquecimento muito rico, muito grande, e eu só fico feliz por ter tido essa oportunidade, e isso tem gerado frutos a cada dia, porque nós sabemos que a nossa fé ela é fortificada no ouvir, no falar, no praticar, na comunhão da igreja, né? Então, é aquela brasa. E é isso que eu queria passar para vocês. Foi uma bênção esse momento, foi um momento de muito crescimento, e principalmente estarmos baseados na palavra de Deus, que realmente é levar as pessoas ali a encontrar o Salvador. É passar para todo mundo o que Deus faz nas nossas vidas, a transformação que Ele faz nas nossas vidas, e fazer com que todos ali tenhamos um objetivo claro, que é o alvo, que é Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigada, Márcio. Márcio, a gente conviveu bastante lá em Londrina, né, Márcio? Sempre Sim, também bastante. nos discipulados aos domingos, né? E depois o Márcio também cuidando do grupo dele, acompanhando, discipulando também. Então a gente vê aí isso né, de estar em discipulado e fazer discípulos, né? O Márcio são pessoas que eu admiro muito como homens de Deus, que estão ali no altar, e a gente vê a presença de Deus na vida dos dois, né? Convivemos muitos anos, né? Então falo isso com bastante propriedade mesmo, né? Deus abençoe. Eu tinha as referências dos slides, mas, enfim, se alguém quiser as referências que eu usei, eu mando, tá bom? Deixa eu ver se a Sheila está por aí, se alguém tem alguma pergunta ou algum comentário. Ô, Sheila, Viu, o Cé? pessoal está pedindo as referências, né? Viu, Cé? Deixa eu só dar aqui ajudar aqui no processo. Esse discipulado que a Sé está trabalhando aqui, que falou com o Márcio, o Adriano, foi um discipulado que eles trabalharam na igreja de Londrina. Então, toda semana ela sentava com um dos grupos e ministrava para esses grupos, né? E utilizado um material que ela foi preparando, né, amor? Que foi sendo preparado, e toda semana, né, Márcio? Ia sendo levado uma dessas ministrações. E Isso, esse sim. material, né, Cé, você tem ele na mão, né? Você tem esse material. E o Márcio, quando falou que ele recebia essa instrução, é que esse material ele chegava de uma maneira bem sistemática, Sim, sistematizado, né? Ali na mão exatamente. dele. Era muito bem organizado, muito bem direcionado e muito bem distribuído, né? A gente conseguia até ver com antecedência e fluía de uma forma tremenda. São 3 apostilas. A pastora do Rio de Janeiro, que é do Ministério de Discipulado do Rio, ela passou um material e falou que eu pudesse, como é que se diz, trabalhar como eu quiser. Então, eu fiz um resumo
e montei 3 apostilas. E foram essas 3 apostilas que a gente trabalhou com o Ministério na Central de muitos anos. Então, assim, são apostilas que estão aqui, eu tenho em PDF, se alguém quiser, não é vendida, né? Não são vendidas, então elas são, eu mando para vocês trabalharem com um grupo de vocês, é um material muito bom, que veio lá do Ministério de Rio de Janeiro, do discipulado. Muitas pessoas pedindo aqui o material. Então, ó, o Tiago, a Sidilene, o Paulo César, a Isabela, todo mundo aqui quer o material. Então, nós vamos pedir para a nossa querida Céia mandar o material para nós e nós vamos disponibilizar no site da 6ª Região e avisar você, através aí das redes sociais, que já vai estar à disposição, tá bom? Céia, nós temos aqui várias pessoas comentando também sobre os testemunhos, olha ali, ó, falando... louvando a Deus pela vida do Márcio, do Adriano, que são realmente testemunhas aí de Deus, né? E que são bênção na vida da igreja local, isso faz toda a diferença. Aqui o bispo João Carlos dizendo, excelente, Céia, a igreja precisa deste tipo de material, tá? O Rafael dizendo aqui, também quero. O pastor Ney também quer o material. Muito bem, tem vários comentários aqui, louvando a Deus por essa palavra abençoada que nós recebemos nessa noite, santidade e discipulado. Céia, obrigada por essa palavra tão abençoadora, esclarecedora, mostra de fato o caminho, né, para quem quer seguir esse verdadeiro chamado do Senhor para nós, né? Que é sermos discípulos e também discipuladores. E gostei bastante da sua música, Márcio, que voz linda, muito linda, uma bênção, né? O testemunho também do Adriano, edificante, ver a família dele também seguindo, né? Os passos do pai, que maravilhoso, é assim mesmo. Nós temos agora, dando sequência aqui para a nossa programação, nós vamos ouvir uma canção. Queridos, louvamos a Deus por esse encontro, por esses testemunhos e palavras que foram ministradas pelo Bispo Fernando, pela Céia, por esse
primeiro encontro online que nós fizemos, encontro regional. Uma alegria ter cada um de vocês aqui. Eu quero agradecer aqui ao bispo Fernando, a Céia, né, por trazer essa palavra tão importante, tão pontual para nós nessa noite. Agradecer ao Adriano e Márcio por compartilhar o testemunho de vocês. Quero agradecer a disponibilidade da Daniele, lá de Embaú, né? Não deu certo de nós colocarmos aqui o vídeo, mas ela tem uma voz incrível, linda, uma adoradora, e nós ficamos muito felizes, né, com a disponibilidade dela em compartilhar esse vídeo. A Sheila vai estar disponibilizando, né, no site da Sexta, no Instagram, né, no Instagram da Sexta, ou no YouTube. Eu quero também agradecer pelo Nelson Juncker, né, pelo apoio e por separar um tempo na correria, né, para estar conosco aqui. Quero agradecer o bispo João Carlos pela presença, bispo. Uma alegria sempre ter você junto de nós, né? Quero agradecer também a todos os participantes, líderes, ministros de louvor, todos os irmãos e irmãs que nos acompanharam aqui nesse encontro. Que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. E, por fim, eu quero agradecer aqui o pastor Lucas, a Sheila, né, a Ana Sofia, aos irmãos que estão nos ajudando ali, né, a transmitir. Muito obrigada, né, muito obrigada pela disposição de vocês. Fiquei muito feliz. Nesse domingo nós estivemos juntos, né, foi o encerramento da campanha da família, né, e aí eu estive aqui com a igreja ministrando. Foi uma bênção, uma igreja cheia de vida, uma igreja viva, uma igreja que ama o Senhor, né? É muito bom ver isso e muito bom fazer parte disso, tá certo? Então eu quero fazer todos esses agradecimentos e quero orar também, né? Vamos orar, e eu gostaria de pedir para o bispo João Carlos, ele está ali ainda? Para ele fazer a oração de encerramento e a bênção para nós. Eu vou estar orando antes, né? Senhor, nós te agradecemos por tudo que nós vivenciamos aqui, Pai. Muito obrigada pela instrução que o Senhor nos trouxe, pelos testemunhos que o Senhor nos trouxe, por essa semente, Pai, que o Senhor trouxe para nós nesta noite, que ela frutifique em nossas vidas e transforme, Pai, de fato, a forma como nós servimos ao Senhor com os nossos dons. Pai, dá-nos graça para vivermos em santidade e para sermos verdadeiros discípulos do Senhor. Discípulos que inspiram outras pessoas e que impactam a vida de outras pessoas, ó Pai, através do louvor, através da arte, através dos dons que o Senhor depositou nas nossas mãos. Nós te agradecemos, ó Pai, e te louvamos. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a vivermos de fato um evangelho, Pai, que faça diferença, Pai. Que o nosso coração seja cheio de humildade, que a nossa vida, Pai, possa refletir a tua presença, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio desse tempo de comunhão, de ministração. Bendito seja o teu nome na vida do bispo Fernando, sua liderança na região e a palavra que tu nos deste através dele. Louvamos o teu nome também pela vida da Céia, o seu testemunho de discipuladora. Te louvamos pelos testemunhos do Adriano e do Márcio. Pai, pela música da Dani, que não podemos ouvir, mas sabemos que ouviremos e que realmente é bênção. E te louvamos, ó Deus, pela vida da Ilza, essa ministra de louvor desde pequena, mas que tem servido a igreja local, a igreja regional, de todo o coração, que tu possas continuar fortalecendo-a na fé, no seu testemunho, a sua família e a sua vida pessoal, ó Pai. Te louvamos pela equipe que esteve apoiando e organizando e orientando nesse tempo. Que a tua bênção seja uma realidade na vida deles também e delas. Pai, te louvamos por todos aqueles que participaram, sejam ministros de louvor ou não, nas suas igrejas locais, que possam ser
comunicadores dessa bênção, da vida de santidade e da vida de discipulado. E agora, meus irmãos e irmãs, que a graça de Jesus Cristo, que é nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a companhia do Espírito esteja sobre você, sobre os seus queridos e sobre a Igreja Metodista na Sexta Região, hoje e sempre. Amém. Obrigada. Obrigada, Bispo João Carlos. Um abraço. Abraço. Saudades. Amém, queridos? Saudades. Obrigada. Eu gostaria de dar um recado, queridos. Então, para pastores, líderes de louvor e integrantes de ministério, o nosso canal de comunicação do Ministério de Música e Artes é o WhatsApp, né? Pode ser pelo número do meu telefone mesmo, pela nossa página no Instagram, e Ministério de Comunicação da Sexta Região, aqui com o pastor Lucas, que é o coordenador regional. E eu gostaria de pedir para que você siga a nossa página no Instagram, que é @musicaiarte 6RE, Sexta Região, tá bom? E nós estamos à disposição para qualquer informação que você precise, estamos aí, tá joia? Que Deus abençoe